Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras elas falam para a gente hoje que a palavra de Deus está ao nosso alcance sempre, né? E a proposta possível de ser assumida e vivida. Pelo impulso criativo do amor, ela transforma-se em gesto de misericórdia e nos torna próximos do necessitado. Então, as leituras de hoje, o tema principal das leituras de hoje é justamente a compaixão e a misericórdia que nós devemos ter para com os nossos irmãos. Então, a primeira leitura de hoje está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 10 a 14. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 10 a 14. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os teus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. E tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que não o traga e não o faça ouvir para que o façamos. Nem tampouco está além do mar, para dizeres, quem passará por nós da além do mar, para que não o traga e não o faça ouvir, para que façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Então, aqui, esse trecho que eu li para vocês, foi justamente o discurso de Moisés ao povo, em que ele falou ao povo essas palavras. Então, nessa primeira leitura, fala pra gente que a vivência dos mandamentos de Deus não está fora das nossas possibilidades, que é possível sim, nós colocarmos em prática, os ensinamentos de Deus. Basta a gente ter, a gente fazer isso com o coração sincero, Basta realmente isso não está longe do nosso alcance, Isso está ao nosso alcance. É possível sim nós fazermos isso. Depende da nossa vontade, A gente deve realmente procurar sempre, fazer a vontade de Deus, procurar realmente seguir os seus caminhos, e colocar em prática os seus ensinamentos também. A segunda leitura está em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Nada foi criado por ele tudo foi criado por ele e para ele, desculpem. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, Paulo ele fala aqui pra gente na carta aos Colossenses, que Jesus Cristo é a plenitude do divino no humano. Tudo foi feito por ele e para ele, Deus enviou Jesus aqui na terra justamente para salvar a humanidade, Então, Deus quis habitar nele, com toda a sua plenitude, Ele quis reconciliar consigo todos os seres que estão na terra e no céu, Tudo foi feito por Cristo e para Cristo, Então, ele é a plenitude do divino no humano, Ele, é a imagem do Deus invisível. Então, ele é o rosto, Ele é a forma humana de Deus aqui na terra, Então, nós devemos realmente
sempre agradecer, né, a Deus por ter mandado o seu filho, né, aqui na terra para salvar a humanidade, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz a mesma coisa. Então, nessa leitura do Evangelho de hoje, né, o autêntico amor nos torna próximo dos pobres e dos sofredores. A gente viu aqui que esse mestre da lei, né, ele queria o quê? Ele queria testar Jesus, né? Ele queria colocar Jesus à prova, né, perguntando: o que devo fazer, mestre? O que devo fazer para receber a herança, em herança, a vida eterna, né? Mas Jesus, né, mostrando toda a sua sabedoria, mostrando toda a sua inteligência, não caiu na armadilha do mestre da lei e, ao invés de responder, ele devolveu a pergunta para ele, né? Ele perguntou: o que está escrito na lei? Como lês? Então, né, o mestre da lei acabou respondendo aquilo, né, que ele mesmo queria saber, né? Ou seja, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, né? E ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus falou: é isso mesmo, né? Você disse certo, fazer isso e você viverá. E aí, o mestre da lei, né, perguntou, né, querendo ainda testar Jesus, né, querendo ver se Jesus caía na armadilha dele, perguntou: quem é o meu próximo? E aí, né, Jesus respondeu através dessa parábola, a parábola do bom samaritano, né, que um viajante, né, estava passeando, né, estava andando, e aí foi assaltado, e aí os assaltantes espancaram ele, e ele ficou caído no chão, todo machucado. Passou o primeiro homem, né, passou um sacerdote, né, viu o rapaz caído no chão e foi para o outro lado, né. Depois um levita passou e foi para o outro lado também, né. Viu o rapaz lá caído e foi para o outro lado também. E aí passou o samaritano, viu aquele homem caído e teve compaixão dele, né? Levou ele para uma estalagem, né? Cuidou das feridas dele, né? No dia seguinte, ele pagou a hospedagem do rapaz e disse: Olha, aqui está o dinheiro dos cuidados desse homem, né? Eu estou dando esse dinheiro para que vocês possam tratá-lo, vocês possam curar, né? Fazer o tratamento dele, né? E se vocês gastarem mais alguma coisa, depois, quando eu voltar, eu pago o que vocês tiverem gasto a mais. Então, Jesus, né, perguntou ao mestre da lei: então, qual dos 3 usou de misericórdia para com o homem que foi assaltado? Então,
o mestre da lei, né, envergonhado, né, realmente de ter tentado testar Jesus, vendo que realmente não tinha conseguido, né, ele disse, né, o que teve de misericórdia, né, o que teve de misericórdia para com o homem. Então, o samaritano que teve misericórdia daquele homem foi o próximo daquele homem, ajudou aquele homem, né? Então, que nós sejamos realmente sempre o próximo, né? Que nós possamos ajudar, né? As pessoas, assim como o bom samaritano ajudou esse rapaz que estava caído, que foi assaltado. Então, Jesus aqui, nessa leitura do Evangelho, ele mostra toda a sua sabedoria, toda a sua inteligência, né? E realmente o mestre, felizmente, não conseguiu, né? Fazer com que Jesus caísse na armadilha dele, porque Jesus é muito mais inteligente, né? Ele é o Todo-Poderoso, né? Filho de Deus, né? E ele sabe de todas as coisas também, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem, aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.